Quem diria que um dia iríamos falar sobre células-tronco na odontologia? Que um dia teríamos que compreender um pouco mais o processo da enxertia, compreendendo sobre células-tronco. Olá, colegas da odontologia. Meu nome é Paulo Pasquale, sou mestre, doutor e pós-doutorando em implantodontia, com ênfase em transplante celular odontológico. Uma nova forma de realizar enxertos não autógenos potencializados, fazendo com que o seu processo de enxertia se torne muito mais simples, de uma forma muito mais previsível. Hoje iremos falar sobre um assunto muito novo na odontologia, onde compreende sobre células-tronco. Um entendimento simples e básico, onde irei mostrar para vocês de uma forma bem sucinta, para que você compreenda o processo de transformação, o processo de diferenciação de célula-tronco em células sintetizadoras do tecido que nós desejamos, que no nosso caso, na enxertia, é sobre osso vital novo para realizar as nossas osseo-integrações. Dessa forma, vem comigo que vou lhe mostrar algumas imagens para que a gente possa ser mais objetivos a respeito desse assunto. Quem diria que um dia iríamos falar sobre células-tronco na odontologia? Que um dia teríamos que compreender um pouco mais o processo da enxertia, compreendendo sobre células-tronco. Eu vou perguntar para você, você sabia que temos várias origens do sangue, de várias estruturas ósseas distintas? E que com algumas análises, algumas observações que já realizei, a concentração de células-tronco nessas distintas origens de sangue e são diferenciadas quantitativamente e qualitativamente. Isso é de suma importância você compreender para você chegar no entendimento do que eu estou tentando passar para você através do método TCO. Pois o método preconiza a utilização de sangue medular mandibular, uma origem distinta, diferente de uma outra estrutura óssea, que não a sangue de origem periférica, o sangue circulante do nosso corpo, que não do sangue medular de origem ilíaca. E você sabia que literaturas comprovam que o sangue medular mandibular ele é muito mais osteogênico do que o sangue ilíaco? Que o sangue ilíaco também possui seu diferencial por ser muito mais condrogênico, nesse sentido, formação de cartilagem, do que osteogênico? É essa riqueza de detalhes que eu quero que você compreenda e faça com que você seja um profissional diferenciado, não só nos resultados finais, mas procurando entender a fisiologia, procurando entender desde a origem do sangue que você utiliza. E por que nesse sangue possui esses componentes diferenciados, que hoje o foco é mais a nível de célula-tronco. Mas primeiramente, gostaria de contar uma história, bem breve, como mostra a imagem, que Friedenstein foi quem, e colaboradores, foi quem descobriu as células-tronco em 1968. Também as funções das células-tronco são muito distintas, muito variáveis. Mas cito aqui as principais para vocês compreenderem quando a gente relata a nível de enxertia óssea. Aonde possui maior capacidade de proliferação, quer dizer, desenvolvimento. Se proliferam com mais rapidez que as células convencionais, podemos dizer assim. Possui a capacidade de autorrenovação, quer dizer, como falou, de proliferação. Só que mostro numa imagem seguinte para você que a sua capacidade é de formar tecidos, mas ela também se replica. Isso é a fonte da vida. Já vou explicar para você. Outro item é a diferenciação em diversos tipos celulares, que também em breve explico para você. E para promover a homeostasia. O que é a homeostasia? É o equilíbrio do nosso organismo, o equilíbrio do local que você está querendo com que as células atuem. Isso é uma forma
de fazer com que o processo, no caso das nossas enxertias, fique estabilizado e equilibrado, preenchendo as necessidades que o meio fisiológico exige. Por isso, ela tem função estrutural, de manter a estrutura, no caso formando, no nosso caso das enxertias, estruturas ósseas, e funcional, pois também ela se autoprolifera, fazendo com que a vida continue. Dessa forma, gostaria de dar uma pequena orientação, um pequeno entendimento a respeito dessa imagem, do diferencial entre célula-tronco embrionária e célula-tronco adulta. Célula-tronco embrionária, ela está até o 5 ao 8º dia do embrião, da formação do embrião. Após esse tempo, ela é intitulada, podemos dizer assim, de célula-tronco adulta. Como assim célula-tronco adulta? Sim, pois ela possui a capacidade, desde então, de se transformar ou de se diferenciar em células formadoras de todos os tecidos do nosso corpo. Por isso, o desenvolvimento do feto, por isso a formação de todas as estruturas funcionais e estruturais do nosso organismo. Dessa forma, a imagem seguinte relata de uma forma bem objetiva que a partir do 8º dia, segunda semana, estamos diante que se diz de células pluripotentes, várias, potentes, várias funções. Isso quer dizer, as células tronco adultas, a partir desse tempo, são pluripotentes, são capazes de formar pluritecidos, vários tecidos, como eu falei, como mostra a imagem, que pode ser neurônios, músculos, células sanguíneas e todas as linhagens possíveis para que realmente esses tecidos sejam desenvolvidos. No caso do organismo, o desenvolvimento próprio do feto e as formações básicas dos tecidos. Na próxima imagem, de uma forma simples, estou demonstrando para você o que acontece na replicação das células tronco adultas, aonde uma célula tronco adulto se transforma numa célula que vai ser formadora do tecido desejado. Vamos lá, se essa célula tronco estiver no meio aonde ele está, tem presença somente de cartilagem, condrócitos, células, elas vão se identificar como condrócitos, que formarão esses condrócitos, cartilagem. Se elas estão no meio gorduroso, no meio adiposo, essas células tronco irão se identificar como adipócitos e vão desenvolver, vão sintetizar gordura. Na nossa situação de enxertia, essas células tronco, presentes no local da nossa enxertia, irão se identificar como osteoblastos, que é o nosso soldado formador da nossa estrutura óssea. Dessa forma, provoco você a pensar, e se nós concentrarmos uma maior quantidade de células tronco no nosso meio de enxertia, será que teremos maior presença de osteoblastos? E se isso acontecer, será que teremos maior formação de estrutura óssea desejada, viva, neoformada para as nossas osteointegrações? É nesse sentido que estou aqui passando para você esse vídeo, pois um dos pilares que fortalece muito o método TCO, transplante celular odontológico, é exatamente um dos 15 pilares que preconizo. Um dos 15 pilares é exatamente esse: uma maior concentração celular, uma maior concentração de fatores de crescimento, uma maior concentração no sangue medular mandibular do que no sangue periférico. No meu entender, sendo o sangue mais potente, potencializando todo o processo de enxertias não autógenas. Mas vamos adiante. Essa imagem, para vocês compreenderem, nós temos diversas formas para entendermos, tipos, melhor dizendo, de células tronco adultas.
As mais importantes, vou citar aqui as duas que chamam-se célula-tronco hematopoética e célula-tronco mesenquimal. A imagem como mostra, a imagem da esquerda, mostrando a célula-tronco hematopoética, que já diz hematopoética a nível de sangue, aonde se prolifera, formando-se, como eu mostrei, numa outra célula-tronco e formando os elementos figurados do sangue, no caso leucócitos, plaquetas e tudo. São as células-tronco hematopoéticas, sangue. Enquanto que a célula-tronco mesenquimal são células formadoras teciduais, estruturais do nosso organismo. Logo, gostaria que você tivesse isso no seu pensamento. Célula hematopoética e célula-tronco hematopoética, célula-tronco mesenquimal. Hematopoética, sangue. Mesenquimal, tecido. Muito bem entendido. A partir daqui, o que nós queremos são as duas. Mas para chegar a osteoblastos, quantitativamente uma quantidade maior, essas células mesenquimais são as formadoras, são as que vão se diferenciar em osteoblastos. Ok? Dessa forma, eu gostaria de orientar você um pouquinho a respeito de como se identifica uma célula-tronco mesenquimal agora. Vamos esquecer a hematopoética. A mesenquimal se identifica através de um aparelho chamado de citometria de fluxo, onde ele faz a leitura das células presentes quantitativamente, aonde já realizei diversas vezes em meus pacientes para comprovar comparativamente com o sangue periférico, que é o sangue que você realiza as suas enxertias, mostrando comparativamente que estamos diante de um sangue muito mais potente, de um sangue muito mais capaz perante o sangue periférico. Que o método TCO utiliza o sangue medular mandibular, fazendo com que realmente potencialize através também de uma maior concentração de células-tronco no seu enxerto, da sua forma diferenciada como eu venho preconizando. Quero também dizer para você que, através dessa imagem, mostrando os processos de sinalização, que nada mais é do que são induzidas, como se diz, um dos pilares que eu falei no vídeo anterior, onde tem a osteoindução. As células são induzidas quimicamente, são sinalizadas para que sintetizam e sigam esses caminhos todos como essa imagem demonstra, fazendo com que termine num processo total de formação dos tecidos desejados. A imagem seguinte, mostrando a sinalização, podemos dizer que é um processo complexo, que não vem ao caso aqui eu explicar para você, pois não temos a necessidade de compreender o fator quimioestimulador que acontece, mas para nós entendermos que esse processo existe e que para que ele exista, nós temos que ter as nossas atitudes e compreensões. Por isso, volto a frisar, o método TCO te dá pronto o processo de entendimento para que você realize essas enxertias diferenciadas, potentes, capazes de diferenciar totalmente as suas enxertias, e eu diria assim, para descansarmos pós o enxerto com tranquilidade, pois a previsibilidade, o aumento da circulação sanguínea é muito maior, dando uma maior capilarização ao processo. Mas vamos adiante. As imagens aqui, ou no caso essa imagem, somente de uma forma demonstrativa, dizendo ou demonstrando para você que as células-tronco estão em todo o nosso corpo, que é a vida, que a renovação é constante e que sabemos que temos os telômeros. O que são os telômeros? Imagina que são anteninhas nas nossas células que toda vez que acontece a replicagem, o processo de neoformação dela, há uma diminuição da antena, que no caso desse telômero, que existe um limite de replicação, que é o processo da vida. Quanto mais replicar, a antena vai consumir. Quanto mais consumir mais rápido, menor a capacidade de replicação. Logo,
a velhice, a vida. Por isso, o vigor jovial e a diminuição na senilidade. Mostro no slide seguinte, onde pesquisas e que eu falei sobre o telômero demonstram que conforme a idade vai evoluindo, a nossa capacidade regenerativa vai também diminuindo. E a concentração celular de células-tronco também vai diminuindo. E que esse é o processo fisiológico da vida. E que isso também vem em conta para você entender que as suas enxertias também devem ser observadas dessa forma, pois em pacientes com mais idade, uma idade mais avançada, devemos ter maiores observações, maiores atenções. E se você não observar, com certeza teremos, ou você vai ter resultados indesejados, que não é o que nós queremos apresentar aos nossos pacientes. Concluo para você, jogando agora você dentro da enxertia, da estrutura óssea, para você compreender aonde eu quis chegar, aonde eu quis te levar. Vim da célula-tronco, vim das origens diferentes de sangue, vim explicando para você o que acontece às células-tronco e agora dentro do nosso enxerto. O que está acontecendo? O que está quando você realiza teu processo? Nessa primeira imagem, mostrando para você uma célula mesenquimal, aonde está se diferenciando em um osteoblasto e, dependendo do meio, lembra, se está no osso osteoblasto, se você está na sua gengiva, em fibroblasto, correto? Lógico que daí o fibroblasto vai se diferenciar e formar fibras colágenas e o osteoblasto vai formar estrutura óssea. Assim, você vai compreender agora o que é o grande diferencial do método TCO. Entra nessas imagens e viva comigo o que você vai observar. Sabemos do fibroblasto, maior capacidade acelerada de formar tecido. Ele é muito mais rápido que o osteoblasto. Logo, se você inserir na imagem seguinte, como mostra, uma barreira e não uma membrana, pois a membrana existe percolação, passagem celular, assim seu enxerto vai estar bloqueado, seu enxerto vai estar protegido, não vai haver passagem de fibroblastos. Logo, seu enxerto não autógeno não vai estar fibrosado. Me entendeu? Está entendendo os problemas que aconteciam nos seus casos de enxertias não autógenas, que você acessava para fazer o implante e estava todo ele misturado e você não compreendia? Está entendendo agora que o método TCO te dá potência no teu enxerto e com a utilização de barreira ele bloqueia o processo de fibrosamento? Mas vem comigo, tem mais. E aí você vê a imagem mostrando a seta, onde o osteoblasto poderia passar pela barreira, mas ele bate e volta. Assim como o fibroblasto poderia passar pela barreira e ele bate e volta. Quer dizer, fibroblasto do lado gengival, osteoblasto do lado do teu enxerto. E com um detalhe, no lado do enxerto, com sangue medular mandibular, muito mais potente, que é o que eu preconizo, que é o que eu tento explicar para você e que eu estou tentando auxiliar você a compreender e sair dessa zona de desconforto das enxertias não autógenas em bloco. Quando eu digo para você enxertias não autógenas, é 90% bloco é o que eu utilizo. Particulado eu utilizo a nível de seio maxilar. Ou particulado potencializado também a nível dos blocos. Mas quero concluir dizendo para você: pense, raciocine de uma forma extremamente simples. Não complique, entenda da fisiologia simples e entenda dentro do enxerto o que está acontecendo. E no teu ato cirúrgico, fique pensando a respeito disso que eu estou te falando em todos os vídeos. E procure associar. Quem sabe você no final de tudo isso aí, de todo o processo que eu vou passar semanalmente, melhor dizendo, nesse canal, você compreenderá muito sobre essa nova forma de realizar enxertias não autógenas previsíveis, potentes e muito mais promissoras para os nossos pacientes e para a nossa vida profissional. Obrigado pela atenção e até a semana que vem.